Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje temos a parte 2, funções sintáticas, predicado, transitividade verbal e predicativo. Transitividade verbal nós já vimos na parte 1. Quem não assistiu, está aí no YouTube. Se não entendeu transitividade verbal, vai achar o assunto de hoje difícil. Vai dizer que não deu para aprender, que não dá para entender. Por quê? A transitividade verbal é essencial para o aprendizado do conteúdo de hoje. Está na página 21. Então, se você não assistiu a aula anterior e está com o objetivo de aprender, não só marcar presença e passar de ano, volta lá para a aula anterior, certo? Para ver se aprende. E se tiver qualquer dúvida, fala comigo através do WhatsApp. Então, vamos dar continuidade, hein? Primeiro vamos entender o que é o predicado, para que depois possamos compreender as classificações. O que é o predicado? É tudo aquilo que se declara de um sujeito. Então eu tenho o sujeito e tudo que se fala do sujeito é o predicado. É o termo que faz uma predicação, afirma algo a respeito do sujeito. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas tudo na frase, na oração, tudo o que se afirma do sujeito é o predicado. Vamos aos exemplos. Maria Eduarda odeia animais peludos. Quem odeia animais peludos? Maria Eduarda. Maria Eduarda é o meu sujeito, sujeito simples, uma pessoa só. O que é que eu estou afirmando sobre Maria Eduarda? Que ela odeia animais peludos. Então, odeia animais peludos é o predicado. Então, achou o sujeito, achou tudo que está sendo afirmado sobre o sujeito, é o predicado. O ônibus passou lotado hoje cedo. Quem passou lotado? O ônibus. O ônibus é meu sujeito. O que é que eu estou afirmando sobre o ônibus? É que ele passou lotado hoje cedo. Passou lotado hoje cedo é o meu predicado. É o que está sendo afirmado sobre o ônibus, que é o meu sujeito. Então, tudo o que se fala do sujeito é o predicado. Tá bom? E como pode ser esse predicado? De três formas. Ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Aí que vem a parte mais tensa do assunto, que vocês vão precisar de máxima atenção agora, hein? Então, se estiver zoada em casa, pede para fazer silêncio. Se estiver ouvindo música ao mesmo tempo, abaixa ou desliga e presta atenção. Predicado verbal. Quando é que o predicado é verbal? Ocorre quando o núcleo do predicado é um verbo de ação ou significativo. É formado por um verbo transitivo ou intransitivo. Isso é, um verbo que não seja de ligação. Então, para ser predicado verbal, o núcleo, ou seja, a parte mais importante, o que realmente se fala do sujeito, vai estar em um verbo, vai ser um verbo. E como vai ser essa relação com o verbo? O verbo terá que ser transitivo ou intransitivo. Então, se você sabe o que é um verbo transitivo, transitivo direto ou indireto, e sabe quando ele é intransitivo, você já sabe quando é que o predicado é verbal. E quando é que não vai ser predicado verbal? Quando o verbo for de ligação. Então, nós temos três tipos de verbo, que estão na aula anterior, por isso que eu disse que era essencial ter aprendido. Verbo de ligação, verbo transitivo e verbo intransitivo. Para eu classificar o meu predicado como verbal, o verbo precisa ser transitivo ou intransitivo. Nunca vai ser um verbo de ligação. Pronto, então vamos lá. O tempo passou. Quem passou? O tempo. O tempo é meu sujeito. Passou. Passou é o quê? É verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Passou, ponto. Poderia ter passou devagar, passou depressa, mas o verbo, na minha análise do verbo, o verbo passou estabelece uma ideia completa. Eu posso colocar um ponto aqui e todos entenderão a informação por completo. O acrescentar seria por curiosidade. Então eu tenho um verbo intransitivo. Se no predicado eu tenho um verbo intransitivo, o meu predicado é verbal. Meus amigos dedicavam o tempo disponível aos necessitados. Quem dedicava o tempo disponível aos necessitados? Meus amigos. Meus amigos é o sujeito. O que eu estou afirmando sobre meus amigos, que é o sujeito?
é que eles dedicavam o tempo disponível aos necessitados. Então, tudo isso aqui que se afirma do sujeito é o meu predicado. Aí, por que predicado verbal? Porque eu tenho aqui dedicavam. Quem dedica, se dedica a alguma coisa. Mas dedicar é significativo, traz uma ideia, mas não a ideia completa. Por isso, ele é transitivo. Ele precisa de um complemento. Meus amigos dedicavam o quê? O tempo disponível aos necessitados. Então, aqui ele é um verbo transitivo, porque precisa ser complementado. E é direto, porque aqui eu não tenho uma preposição após ele. Então, se o meu verbo é transitivo, ou o meu verbo é intransitivo, o meu predicado é verbal. Para ser predicado verbal, eu preciso ter um verbo transitivo ou intransitivo nele, na composição dele. Espero que tenha entendido, hein? Vamos avançar. E quando é que é predicado nominal? Predicado nominal ocorre quando o núcleo do predicado é um nome. Esse nome nós chamamos de predicativo. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo. Ou seja, a parte importante lá no verbal é um verbo. A parte importante do que se afirma do sujeito no predicado nominal, que é o núcleo, será um nome. Esse nome é um predicativo. Aí que vem também o predicativo, que faz parte do nosso assunto. Nesse caso, como será o verbo? O verbo vai ser o não significativo. Então, ele não vai ser nem transitivo, nem intransitivo. Ele vai funcionar apenas como ligação entre sujeito e predicado. Então é o verbo de ligação. O verbo que liga sujeito e predicado sem ter significação, sem acrescentar nenhuma ideia completa, ele é de verbo de ligação, porque a função dele é ligar somente sujeito ao predicado. Então, se você sabe reconhecer um verbo de ligação, você também vai saber reconhecer o predicado nominal. O tempo é implacável. O que é implacável? O tempo. O tempo é meu sujeito. A significação está no verbo? A parte importante do que se fala do sujeito está no verbo? Não. Porque esse verbo aqui ele é de ligação. É. Não traz ideia nenhuma. Onde é que está a ideia? Onde é que está o núcleo? Onde é que está a parte importante do que se afirma do predicado? Está aqui em implacável. Implacável não é verbo, é um nominal. Então, o predicado é nominal, porque eu tenho aqui um verbo de ligação e uma afirmação sobre o sujeito que não é verbo. André sempre está sem tempo. Quem sempre está sem tempo? André, certo? Aí aqui tudo que se afirma de André é o meu predicado. E por que é predicado nominal? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Aqui, estar é o meu verbo. Estar. Verbo estar é verbo de ligação. Não é significativo. Se é verbo de ligação, é predicado nominal. E ainda temos o predicado verbo nominal. Aí o nome já diz, né? É aquela fusão, aquela junção dos dois assuntos. Se você entendeu o predicado verbal e o predicado nominal, você vai juntar os dois conhecimentos agora e terá o predicado verbo nominal. Por que isso? Porque o predicado verbo nominal ocorre quando o predicado contém dois núcleos. Um núcleo será um verbo significativo, que aí poderá ser transitivo ou intransitivo, e também um predicativo, ou seja, uma palavra que não é verbo, mas que afirma algo importante sobre o sujeito. Aí ocorre a união dos dois predicados, formando assim o predicado verbo nominal. O tempo passou cheio de encantos. Quem passou cheio de encantos? O tempo. Aqui eu tenho passou, aquele verbo lá, intransitivo. Aqui é o meu primeiro predicado, que é o meu verbal. Mas eu também afirmo algo importante sobre o sujeito. É o meu segundo núcleo. Qual é? Cheio de encantos. Encantos, olha, importante. Encantos. É uma característica do sujeito. Como é o tempo? Era com encantos, cheio de encantos. Então aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho o primeiro, que é o verbo, que é intransitivo, e tenho esse complemento que atribui uma qualidade, especifica, dá uma significação ao meu sujeito. Então, se eu tenho os dois aqui, o meu predicado é verbo e também nominal. Eu considero o tempo imediato. Quem considera o tempo imediato? Eu. Considero o tempo imediato é o meu predicado. Ele é verbal por quê? Porque tem considero. Considero um verbo transitivo. Traz uma ideia de considerar, lógico, de se importar, mas considera o quê? Considera alguém? Considera a empresa que você trabalha? O que é que você considera? O tempo imediato.
Então, aqui eu tenho o primeiro predicado, que é considero, que é um verbo significativo, e em seguida eu tenho o meu segundo predicado, que é o tempo imediato. Então, atribuo duas características ao meu sujeito, afirmo duas coisas importantes sobre o meu sujeito. Logo, eu tenho dois núcleos. O primeiro, verbal, considero, e tempo imediato, nominal. Dessa forma, eu tenho um predicado verbo nominal. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouquinho mais complicado, mais complexo, mas vocês já se mostraram capazes de atingir boa compreensão no passado com assuntos que também exigiram a atenção de vocês, certo? Então, conto com vocês aí. Mas, professor, não entendi. Fala comigo, tá bom, gente? Vou encerrar logo aí que tá chegando o carro do ovo, hein? Então, bora lá. Ó. Atividade para casa, a página 26 até a 28. Tchau, tchau, gente.